Hi, amigos! Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo de hoje eu vou comentar acerca dessa polêmica que envolve praticamente todos os pleitos eleitorais brasileiros, quais seja se o sistema eletrônico de votação brasileiro é seguro ou não, se é susceptível a fraude ou não. E eu, quando fui, como vocês sabem, quando fui candidato pelo partido de 2016 ao pleito de vereadores aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e recebi a expressiva votação de ter sido o menos votado, o candidato menos votado do Partido dos Trabalhadores e da coligação o segundo menos votado. Tanto que eu, uma semana após o pleito eleitoral, eu me desfiliei do Partido dos Trabalhadores e hoje eu me encontro sem partido político, eu me encontro desfiliado de qualquer partido político. Isto posto, naquela época, em 2016, também surgiu essa polêmica. E eu, quando surgem, a exemplo da Covid-19, do tratamento com medicamentos pela Covid-19, eu, para me posicionar frente a essa polêmica, eu pesquiso, eu estudo. E na época eu estudei acerca do sistema eleitoral brasileiro, do voto eletrônico. E eu cheguei à conclusão que o sistema eleitoral brasileiro, o voto eletrônico, ele é susceptível à fraude. Entretanto, ele é confiável no contexto de que até hoje não foi possível se provar que tenha ocorrido essa fraude. Mas na época eu pesquisei na internet e de fato, quando você pesquisa na internet, você chega à conclusão de que as urnas eletrônicas brasileiras elas são susceptíveis à fraude. Tanto é que nos Estados Unidos, que é o país de origem da firma produtora das urnas eletrônicas brasileiras, na época não se utilizava, não sei se passaram a ser utilizadas, mas na época essas urnas eletrônicas brasileiras produzidas por essa firma americana não eram utilizadas nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos não eram utilizados basicamente não por suspeita de fraudes, mas basicamente porque perde-se votos, quando os votos são perdidos por essa urna eletrônica brasileira, não tem como se recuperar. Então, basicamente, é esse o motivo pelo qual nos Estados Unidos não se utiliza a urna eletrônica brasileira. A urna eletrônica brasileira foi utilizada em outros países, como por exemplo na Bolívia, e atualmente, em decorrência de fraudes que lá ocorreram, não é também mais utilizada. A propósito desse sistema eleitoral brasileiro, eu quando disputei o pleito em 2016, anterior ao pleito eleitoral, houve uma tentativa de fraude de programação das urnas eletrônicas brasileiras detectadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. De maneira que, retornando a essa polêmica, também uma das alegações de quem não confia nas urnas eletrônicas é de que a fraude pode ocorrer no sentido da programação das urnas anterior ao pleito eleitoral, de maneira que o candidato os votos computados para um determinados candidatos, o sistema, o processo fraudulento pode determinar que seja produzido, que seja computados uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes menos do que o candidato obteve no pleito eleitoral. De maneira que essa polêmica envolvendo o atual presidente da República e os ministros do Superior Tribunal Eleitoral é uma polêmica em que, na minha óptica, ambos estão equivocados. O presidente da República por suspeitar de um pleito eleitoral que até hoje não se tem
uma comprovação de que, de fato, ele tenha sido fraudado. E os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, sob a minha óptica, eles estão equivocados porquanto eles repetem o que os técnicos falam, que as urnas são invioláveis, quando na realidade não são. Elas são susceptíveis à fraude, sim, podem ser fraudadas anterior ao pleito. De maneira que, nesse contexto, é importante se ressaltar que a velocidade na apuração do pleito eleitoral eletrônico, ele se deve, basicamente, não ao sistema de votação direto na urna eletrônica, mas a transmissão dos dados, a velocidade de transmissão dos dados dos estados para Brasília, onde eles são somados, são computados. Então, nesse sentido, há que se analisar que a possibilidade de um sistema eleitoral híbrido. E também é importante se ressaltar que o voto manual, a computação manual, ela é utilizada em vários países desenvolvidos. Neste contexto, eu considero que o sistema eleitoral, seja ele híbrido, seja ele por meio dessa urna eletrônica, ele é confiável, presentemente ele é confiável. Entretanto, há que se questionar a utilização, porque a utilização dessas urnas eletrônicas, ela implica em ônus para os cofres públicos. Você tem que armazenar, você tem que fazer a manutenção dessas urnas, então tudo há que se questionar. Assim como você pega e abandona determinados livros que estão fora de uso, desatualizados, há que se questionar se a urna eletrônica brasileira também não está desatualizada. E numa dessas é mais vantajoso você substituir a urna eletrônica brasileira, o sistema eletrônico brasileiro, por um outro sistema eletrônico, por um sistema híbrido e mais confiável. Nesse contexto, ressalto novamente, sob a minha óptica, tanto o atual governo brasileiro, por meio do seu presidente, quanto os ministros do Superior Tribunal Eleitoral, ambos estão equivocados. Ressalto novamente, o presidente da República por não poder provar que, de fato, ocorreu alguma fraude no sistema eleitoral brasileiro. E os ministros do Superior Tribunal Eleitoral brasileiro, por repetirem o que os técnicos falam, têm o interesse de falar, de apregoar, de que as urnas eletrônicas brasileiras são invioláveis, quando na realidade não são. No mais, um grande abraço e eu espero me encontrar com você no próximo.